Bem-vindos ao podcast O Vizinho do Lado. Eu sou o Tomás. E eu sou a Madalena. Hoje mergulhamos numa história que abalou Portugal. Peniche, 7 de maio de 2020. Em plena pandemia, uma manhã nublosa marca o início de um pesadelo. O desaparecimento de Valentina, uma menina de apenas 9 anos. Exato. O que começou como uma busca desesperada, rapidamente se transformou em algo muito, muito mais sombrio. Ao longo deste episódio, vamos seguir os passos de uma investigação complexa, cheia de reviravoltas e detalhes perturbadores. A história começa nessa manhã de 7 de maio, uma quinta-feira. O pai, Sandro Bernardo, dirige-se à GNR, em Peniche. Sim. A versão dele: deixou a filha a dormir e, ao acordar, ela, já não estava lá. E sublinhou um detalhe: não havia sinais de arrombamento. A porta estaria trancada por dentro. O que complica logo a hipótese de um rapto, não é? Quer dizer, se a casa estava fechada por dentro, as suspeitas viram-se para dentro. Claro, a primeira ideia que surge é de fuga. E havia um precedente que alimentava essa teoria. Em 2018, com apenas 7 anos, a Valentina já tinha fugido de casa do pai. Foi durante umas férias. Ah, sim, lembro-me disso. Foi encontrada pouco depois, a chorar, a chamar pela mãe. Portanto, a pergunta foi logo: será que aconteceu de novo? Mas também se falou noutras coisas, certo? Sonambulismo? Sim, considerou-se. Mas ela saiu só de pijama, chinelos e um casaco leve. Não levou nada. Parece pouco provável. Quer dizer, uma fuga planeada ou mesmo sonambulismo sem rumo. Pois não faz muito sentido. Concordo. A reação foi imediata. Montaram uma operação de busca em larga escala. GNR, Proteção Civil, a PJ, bombeiros, dezenas de voluntários. Muita gente envolvida. Muita gente. A zona da Tuga e da Baleia, onde ela vivia com o pai e a madrasta, a Márcia Monteiro, foi vasculhada de uma ponta à outra. Cães farejadores, drones, um esforço enorme. E é aqui que a coisa começa a ficar estranha, não é? O comportamento do casal. Exatamente. Testemunhas, os próprios investigadores notaram uma calma que parecia desajustada. Sim. E incoerências nas declarações deles. E depois aquele pormenor das roupas. Arrepiante, sim. Para os cães farejadores trabalharem precisavam de roupa recente da menina, mas, alegadamente, todas as roupas dela tinham sido levadas para uma lavandaria. A sério? Sim, isso dificultou imenso o trabalho dos cães logo no início. Uma coincidência muito infeliz. Ou talvez não, não é? Levanta logo uma bandeira vermelha. No sábado, dia 9, aparece uma pista mais concreta. Sim, um voluntário a cavalo encontra roupa. Uma t-shirt amarela, um casaco azul, num terreno de silvas de difícil acesso, mas relativamente perto da casa. A que distância, mais ou menos? Menos de 1 quilómetro. E as roupas pareciam ter sido deixadas ali há pouco tempo. Não estavam sujas de lama, só molhadas da chuja. Mas as autoridades não lhes deram importância logo, pois não? Não. Num primeiro momento desvalorizaram. Acharam que pareciam roupas de adulto, não de criança. Mais um elemento que, olhando para trás, é perturbador. A busca continua. Chega domingo, dia 10. 4 dias. A esperança já estava a diminuir. Pois estava. Mas aí aparecem mais peças. Uma manta e um pijama azul. Só que desta vez a mais de 6 quilómetros da casa. 6 quilómetros? Isso já é longe. É. E desta vez a GNR recolhe tudo muito depressa, quase em segredo. As imagens nem chegam à imprensa. E a pressão sobre o pai aumenta. As inconsistências, estas novas descobertas. Exato. E, poucas horas depois, ele cede. Confrontado pela polícia judiciária, o Sandro Bernardo confessa. Admite que a filha está morta. Uau! E é ele que os leva ao local? É ele próprio. Leva as autoridades a um eucaliptal isolado em Serra del Rei, uma zona bastante erma. E lá? Lá, coberto por folhas e galhos, encontram o corpo da Valentina. Meu Deus! E a primeira versão dele? A primeira versão que o Sandro apresenta é a de um acidente. Diz que discutiram, que ela se desequilibrou, caiu, parou de respirar, entrou em pânico, diz ele, e decidiu esconder o corpo. Uma versão que parece logo frágil. Quer dizer, o pânico pode levar a decisões estranhas. Mas esconder um corpo, montar uma farsa durante dias, é preciso uma certa frieza. Uma frieza considerável, não é? E a autópsia, claro, veio de deitar por terra essa versão
muito rapidamente. Os resultados preliminares, divulgados logo no dia 11, foram brutais. Revelaram uma realidade muito diferente. O que é que dizia a autópsia, então? Indicava agressões violentas, lesões muito, muito graves na cabeça, que seriam a causa da morte, sinais de asfixia também. Só isso já seria horrível. Mas não era só. Revelou também queimaduras de segundo grau e hematomas recentes na zona genital. Queimaduras e hematomas genitais. Sim, e mais, havia sinais de um espancamento anterior, que teria ocorrido a 1 de maio, dias antes da morte. Isso muda tudo. Não foi um acidente. Foi um homicídio. E precedido de tortura. Agressões continuadas. E a madrasta, a Márcia Monteiro, qual foi o papel dela? Bem, os depoimentos do Sandro, com 32 anos, e da Márcia, 38, tornam-se contraditórios. Inicialmente, o Sandro assume a morte acidental, mas diz que a Márcia o ajudou a ocultar o corpo. Diz que foi ela a transportar o corpo no carro da família. E ela? A Márcia nega. Nega qualquer envolvimento na morte ou na ocultação. Ambos são detidos a 11 de maio. 2 dias depois, vão a tribunal, em Leiria. Exato, são ouvidos separadamente. O Sandro insiste na morte acidental, até fala num possível ataque epilético. A Márcia inicialmente fica em silêncio. O resultado? Prisão preventiva para os dois. E as acusações formais? Pesadas, como seria de esperar. Sandro acusado de homicídio qualificado e violência doméstica. A Márcia acusada de homicídio qualificado por omissão, ou seja, por não ter impedido a morte, por não ter ajudado, e também de profanação de cadáver, tal como o Sandro. Homicídio por omissão. E a reconstituição do crime, as investigações? O que revelaram sobre o que aconteceu naquela noite, naquelas horas? Revelaram detalhes ainda mais macabros. A investigação aponta para uma motivação terrível por detrás da violência. Parece que o Sandro suspeitava que a Valentina estava a ser vítima de abusos sexuais. Abusos por quem? Ele suspeitava de colegas da escola ou de um padrinho, um amigo da mãe. Parece que ficou obcecado com essa ideia e terá confrontado a menina violentamente para ela confessar alguma coisa. Uma criança de 9 anos? Confrontada assim. E perante o silêncio dela, que se calhar só significava que não havia nada para confessar, a violência escalou. A acusação descreve mesmo atos de tortura. Diz que o Sandro, na presença da Márcia, terá queimado os pés da Valentina com água muito quente na banheira. Queimado os pés? Sim, que lhe bateu repetidamente, nas nádegas, nas pernas, que tentou asfixiá-la. É quase inimaginável. E o golpe fatal? Terá sido na cabeça uma agressão muito violenta que causou uma hemorragia interna. Mas o mais chocante é que a morte não terá sido instantânea. Segundo a investigação, eles terão deixado a menina agonizar no sofá. Agonizar? Sim, embrulhada numa manta durante horas. Horas? Horas. Mas desde quando até quando? estima-se que desde a manhã do dia 7, ali por volta das 9 da manhã, até perto das 10 da noite. Quase um dia inteiro. Mas um dia inteiro? E havia mais gente em casa? Sim, esse é outro aspecto profundamente perturbador. Estavam lá um bebê de meses, uma criança de 4 anos, filhos do casal, e o filho mais velho da Márcia, o Raul, de 12 anos. E durante esse tempo todo? A família almoçou, jantou, a vida continuou aparentemente, enquanto a Valentina estava ali a morrer. As outras crianças perceberam alguma coisa? As mais velhas, sim. Relataram ter ouvido a Valentina gritar, a chorar, viram-na em convulsões, a espumar pela boca. Meu Deus! E a autópsia confirmou que as convulsões foram do traumatismo craniano, não de epilepsia, como o pai sugeriu. O testemunho do filho da Márcia, o Raul, foi importante, não foi? Foi crucial. Ele contou que acordou com barulhos, uns estalos, vindos da casa de banho, descreveu uns 10, disse que viu o Sandro a bater na Valentina e ouviu gritar coisas como "só sabes fazer maldades". E sobre a mãe? O rapaz também afirmou que a mãe, a Márcia, quis chamar ajuda, mas que o Sandro a ameaçou. Disse que lhe tirava os filhos se ela fizesse alguma coisa. Isso levanta a questão da coação, que depois foi relevante no julgamento. Então, depois de constatarem a morte, já de noite, decidiram forjar o desaparecimento. Exatamente, o plano da fuga. Puseram o corpo no carro, a Márcia acabou por admitir que conduziu, levaram-no até o eucaliptal e abandonaram-no, e depois, claro, obrigaram as outras crianças a mentir. É preciso perceber o contexto familiar. A Valentina não vivia sempre com o pai, pois não?
Não. Vivia com a mãe, a Sónia Fonseca, em Bomarral. O pai só reconheceu legalmente quando ela tinha 4 anos. Ela estava temporariamente em casa do pai, por causa da pandemia. A mãe continuava a trabalhar e achou que ali, teria mais apoio para as aulas online. Uma decisão com as melhores intenções, imagino, que acabou... Sim, acabou da pior forma. E como era a dinâmica naquela casa? O que diziam os vizinhos, os conhecidos? Olha, os relatos eram contraditórios. Alguns falavam numa convivência normal, outros notavam uma certa frieza, um distanciamento do casal em relação à Valentina. Ela nem tinha quarto próprio, dormia no sofá da sala. O enteado, o Raul, chegou a dizer que ela não parecia encaixar-se ali. E voltamos àquela fuga de 2018. Esse episódio foi sinalizado na altura. Deu em alguma coisa? Foi sinalizado, sim, abriu-se um processo na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, na CPCJ, mas, apesar da menina ter sido encontrada a chorar pela mãe, o processo foi arquivado em 2019. Arquivado. Porquê? As perícias não confirmaram abusos e o casal não tinha historial problemático conhecido. Olhando para trás, é impossível não pensar se aquilo não foi um pedido de ajuda silencioso que passou despercebido. A própria mãe, a Sónia, disse em tribunal que acreditava que a filha estava bem, que nunca se queixou. Chegou a dizer que a Valentina chamava mãe à madrasta. Sim, e que a deixou ficar com o pai também por medo de a contagiar com a Covid-19, por causa do trabalho dela. Uma tragédia alimentada por circunstâncias infelizes e talvez por sinais ignorados. Chegamos ao julgamento, em fevereiro de 2021, e aí as versões deles entram em choque, total. Completamente. O Sandro muda a história. Nega a tortura. Numa versão, diz que acordou e a encontrou já morta na casa de banho. Já não foi a queda acidental. Não. E noutra altura, vira-se completamente e acusa a Márcia de ter sido ela a autora do espancamento fatal. Admite apenas ter ajudado a esconder o corpo por pânico. E a Márcia? O que diz ela? A Márcia apresenta-se muito emocionada no julgamento. Aponta o dedo ao Sandro por toda a violência. Diz que tentou intervir quando ele estava a queimar os pés da menina na banheira, mas que foi ameaçada. Chama-se a si própria covarde por não ter conseguido ajudar a Valentina e pede perdão à mãe dela. E o testemunho gravado do filho dela, do Raul? É exibido em tribunal. E esse testemunho corrobora a versão da Márcia sobre quem cometeu as agressões e sobre as ameaças do Sandro. Tornou-se uma peça-chave. E em abril de 2021 sai a sentença da primeira instância. Sandro condenado à pena máxima em Portugal. 25 anos de prisão. Homicídio qualificado, profanação de cadáver, simulação de crime, violência doméstica. Perde também o poder paternal. E a Márcia? Márcia é condenada a 18 anos, também por homicídio qualificado, por omissão não ótica inicial, mas qualificada na mesma, profanação de cadáver e simulação de crime. Mas houve recurso. A história não acaba aí. Não acaba. Em 2022, o Tribunal da Relação de Coimbra analisa os recursos. A pena do Sandro é ligeiramente reduzida para 24 anos. Por que a redução? O tribunal entendeu que não ficou provada a frieza de ânimo ou a persistência na intenção de matar que justificariam a pena máxima absoluta de 25 anos. E a pena da Márcia? Aí a redução foi drástica, de 18 anos para 9 anos. Metade. Qual foi a justificação? O Tribunal da Relação considerou que ela não participou ativamente nas agressões fatais, que não concordava com elas e que agiu sob coação e medo das ameaças do Sandro. Uma decisão que, claro, gerou muita polémica, muita indignação pública. Levanta questões muito complexas, não é? Sobre a cumplicidade por omissão, a coação. Onde é que acaba o medo e começa a responsabilidade? É uma linha muito, muito ténue. Sem dúvida. E o caso deixa outras perguntas no ar, perguntas incómodas. Será que o sistema falhou em 2018 ao arquivar o processo da CPCJ? Quantos outros sinais de alerta, noutras famílias, noutras situações, são ignorados todos os dias? Por falta de meios, por burocracia ou simplesmente por não se querer ver? A ideia de que a privacidade do lar pode esconder horrores destes é profundamente desconfortável. Este caso obriga-nos a confrontar essa realidade e a questionar se os mecanismos de proteção que temos são realmente eficazes, antes que seja tarde demais. É uma reflexão pesada, sim. O que acontece por trás de portas fechadas pode ser inimaginável. E a responsabilidade, seja ela ativa ou passiva, individual ou do sistema, é algo que este caso nos força a ponderar longamente. Obrigado por ouvir. Até ao próximo episódio.